Despertar da Noiva, parte 2. Água amarga que se torna doce. Meu nome é Hildegard Schneider, tenho 5 filhos e sou fundadora de World Wide Wings, editora e autora de 7 livros. Hoje eu trouxe o segundo episódio da minha série Despertar da Noiva. Como você aprendeu no primeiro episódio, soube durante a gravidez do meu 5º filho que ele nasceria com uma deficiência. Leia, esposa de Jacó, chamou seu 5º filho de Issacar. Isso significa aquele que traz uma recompensa. Embora o nome do meu filho não seja Issacar, e sim Luca, eu sinto que ele me trouxe uma recompensa muito especial também. O diagnóstico da deficiência foi muito amargo e um período de deserto começou para mim a partir dos meus 40 anos. 40? Bom, do ponto de vista bíblico, esse número é frequentemente associado a experiências no deserto. O povo israelita vagou no deserto por 40 anos. O Espírito também levou Yeshua ao deserto, onde ele ficou por 40 dias. Na migração do deserto, o povo israelita chegou a uma fonte amarga de água, como vemos em Êxodo 15:23. Chegaram a Mara e encontraram água, mas não a podiam beber porque era amarga. Daí vem o nome do lugar, que quer dizer amargo. Visto que a água não era comestível, Moisés clamou a Yahvé por ajuda, e Yahvé o mostrou uma certa árvore, que lançou nessa água e assim tornou-se boa para beber. A madeira nada mais é, como todos sabem, uma imagem a Yeshua, que transformou a nossa maldição da madeira da árvore em bênção. Quando olho para trás hoje, também posso dizer que minha fonte amarga se tornou uma experiência agradável em minha vida. Desde então, até hoje, estou em um processo ainda contínuo de conhecer Yeshua cada vez mais perto. A personalidade de Yeshua inclui muitos adjetivos. Ele é, entre outros, o nosso Salvador, o Senhor de nossas vidas, nosso provedor, nosso médico e curador, nosso libertador, nosso modelo de sacerdote, o pescador de homens, o amante da nossa alma, nosso príncipe da paz, nosso noivo e nosso... Bom, eu vou revelar no 3º episódio um lado de Yeshua não mencionado que eu tenho certeza de que muitos de vocês ainda não conhecem. Você está curioso? Mas agora vamos voltar para o 2º episódio de Despertar para a Noiva. Sabemos que Yeshua tem todos esses adjetivos, mas também é importante que conheçamos esses adjetivos em um relacionamento íntimo com ele. Eu poderia contar histórias de experiências que tive com ele, cada um desses adjetivos acima. Talvez eu faça isso um dia, mas depende de como o Espírito de Yahvé irá me guiar. Hoje quero me concentrar e contar uma experiência sobre Yeshua como médico e depois sobre Yeshua, o nosso noivo. É importante que uma noiva experimente e conheça o seu noivo. Voltando para Yeshua, o nosso médico, meu 4º filho, Alessandro, quando ainda criança, teve neurodermatite. Nesse mesmo tempo, o filho de uma amiga minha também teve neurodermatite. Ela foi de médico em médico. O pequeno teve que ir a uma clínica onde os médicos suspenderam quase todos os alimentos e foram adicionando aos poucos para ver como ele reagiria a cada alimento. Eu queria poupar o meu filho de tudo isso e orei todas as noites na sua cama para que sua pele fosse curada nas feridas de Yeshua, de acordo com Isaías 53:5. Diz, e através de suas feridas fomos sarados. Depois de 1 ano e até os dias de hoje, Alessandro estava curado nas feridas de Yeshua. Vejam que sofrimento meu filho foi poupado. Glórias a Yeshua. Quando Yeshua começou a se revelar para mim como noivo, no puerpério depois que Luca viu a luz do dia, ouvi essas palavras repetidas vezes. Ouve, minha filha, com atenção, não lamentes a família e a pátria distante que deixaste. A tradução na Bíblia em alemão diz: ouça, filha, e veja, e incline seu ouvido, e esqueça seu povo e a casa de seu pai. Demorei um pouco para descobrir que essas palavras são das Escrituras e fazem parte do Salmo 45. E só muito mais tarde eu soube que o Salmo 45 é um salmo sobre casamento. Anos depois, passei um tempo muito denso com Yeshua como meu noivo. Peguei joias dele e sabia que elas eram do noivo.
Por exemplo, numa sexta-feira, em nosso grupo de oração da Iniciativa de Oração Interdenominacional que eu fundei, na qual inclusive oramos pela cidade e pelas igrejas em Bad Nauheim por 10 anos, quando de repente encontrei uma pérola no chão. Encontrei também outra pérola do lado de fora no chão durante o intervalo de um seminário de Worldwide Wings com Robert Stearns. Em Jerusalém, participei de um dia internacional de oração Paz por Jerusalém, Jardim de Rosas do Knesset. Quando voltei, ouvi uma voz me chamando. Era um americano que virou para mim e disse: Jesus me pediu que eu desse para você um colar com uma coroa que eu acabei de comprar aqui em Jerusalém. Eu fiquei muito emocionada. Em um dos maiores sistemas de água quente de Caldas Novas, no Brasil, eu encontrei um anel em uma bacia com um design muito delicado. Metade do anel era prata. Prata significa salvação. E a outra metade dourada, que representa a glória de Yahvé. Uma linha em círculo foi gravada no interior do anel, o que me lembrou espontaneamente a eternidade. No anel, eu também vi 3 pequenos buracos. Não sei se tinham pedras antes sobre esses buracos, mas eu sabia que este anel era o meu anel de noivado com Yeshua. E muito mais tarde, eu ouvi falar que um anel de noivado judaico nunca tem pedras. Não sei se isso é verdade, mas este anel também não tinha pedras. Outra experiência muito impressionante também aconteceu em Jerusalém, a cidade do nosso rei. Um motorista de táxi me levou pela manhã até uma amiga. No caminho, perguntei se ele iria me buscar depois de visitar a minha amiga para me levar ao Museu de Israel. Combinamos que eu ligaria então para ele. Quando liguei horas depois, ele estava no caminho para Tel Aviv e, portanto, não poderia me levar. Minha amiga não chamou outro táxi para mim, mas disse que eu deveria ter fé e esperar na rua. Um israelense que estava me observando perguntou depois de um tempo se eu estava esperando por algo. E eu disse que sim, um táxi. Ele riu e me disse que nenhum táxi viria aqui hoje, mas que me levaria ao Museu de Israel. Foi um longo caminho até a cidade. Cheguei ao museu, o espírito de Yahvé me levou até uma exposição com muitas noivas e noivos. Então, às 2h30, ouvi o espírito de Yahvé me dizer que eu deveria sair do museu. Eu saí do museu bem assustada e, mais uma vez, não havia táxi. Orei e, depois de um tempo, vi um táxi descendo da colina. E fiquei muito surpresa quando eu vi que era o mesmo motorista do táxi de manhã cedo. Ele me falou que ele era crente, um judeu messiânico, e que Yeshua disse para ele me buscar no Museu de Israel agora. Fui profundamente tocada. Meu noivo pede um táxi para mim, na cidade dele. Esse dia em Jerusalém foi o último dia de uma viagem muito especial organizada por Robert Stearns. Todos nós deveríamos escrever diários de viagem. Quando eu me recusei a fazer isso, ouvi do espírito de Yahvé que eu deveria sim escrever. E ele disse: dou-lhe algo para o seu diário todos os dias sobre a noiva e o noivo. Foi exatamente assim que aconteceu. Eu comecei a chorar no ônibus até Jerusalém. Não foi eu quem chorou lá, foi o espírito de Yahvé que chorou através de mim. Comecei a sentir o desejo de Yeshua por sua noiva da tribo de Judá. Foi por isso que eu organizei a conferência O Evangelho aos Judeus Primeiro, após o meu retorno à Alemanha, assim como está escrito em Romanos 1,16. Porque não me envergonho das boas novas do Messias, pois são o poder de Yahvé para a salvação de todos os que creem. Esta mensagem dirigiu-se primeiramente aos judeus, mas agora igualmente aos gregos. Antes da conferência, o prefeito de Bad Nauheim e representantes das igrejas protestantes e católicas me pediram para cancelar esta conferência. Mas o que eu não sabia até então era que o sínodo da Igreja Evangélica na Alemanha, no dia 9 de novembro de 2016, em Magdeburg, proibiu que o evangelho fosse distribuído aos judeus. Mais tarde eu soube que muitos líderes das igrejas evangélicas também proibiram que suas ovelhas participassem desta conferência. Aproveite o tempo para conhecer Yeshua melhor, estenda a mão para experimentá-lo. Em Apocalipse 19, 7, 9, lemos que
Alegramo-nos com intenso júbilo, prestemo-lhe a nossa profunda homenagem. Chegou à altura do cordeiro receber a noiva, a qual já se aprontou. Ela tem o direito de se vestir do linho mais fino e mais branco. Esse linho representa as obras justas e boas que praticam os filhos de Deus. E foi-me dito por um anjo que escrevesse o seguinte: felizes aqueles que são convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E ainda foi Deus mesmo quem declarou isto.